Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre o C de condições. Condições se refere aos fatores externos e macroeconômicos, fatores não controláveis pela empresa. Portanto, vou recorrer aos slides para facilitar a nossa conversa. Então, este é o vídeo 4, tratando de condições, é parte da nossa série de crédito, risco e modelagem. A série é composta de 8 vídeos e trata, evidentemente, dos assuntos relacionados a crédito, risco e modelagem. Condições, portanto, especificamente este vídeo, é parte do chamado Cs do crédito. Nos 2 vídeos anteriores, tratamos do caráter e tratamos da capacidade como fatores relacionados ao crédito. Agora vamos apresentar as condições e nos próximos vídeos iremos falar do capital, do conglomerado e do colateral. Então, as condições, portanto, compreendem os fatores externos à empresa, né? Representam oportunidades e riscos para a empresa. Então, o ambiente externo, de um modo geral, ele é objeto de estudo pelas empresas, no sentido de definir suas estratégias, de fazer os seus planos de negócio, de identificar as oportunidades e identificar também o risco. Então, eles representam, portanto, as oportunidades e o risco para a empresa, para as empresas de um modo geral. A política do país, a justiça, as situações de guerra, instabilidade institucional, são tudo condições que afetam a vida das empresas, que podem atrair ou podem expulsar os investidores, né? Então, são pontos importantes a serem considerados. Então, dentro de uma empresa que concede crédito para seus clientes, para outras empresas ou para pessoas físicas, esses fatores estão sendo considerados e estão sendo, portanto, avaliados os impactos que essas condições externas provocam na vida da empresa. A economia local é um dado importante, a economia regional, a economia nacional e também a economia internacional. Há uma interação entre esses espaços econômicos, vamos chamar assim, do internacional, nacional, regional e local. Entretanto, não há um impacto padronizado. É importante que o gestor de crédito esteja atento para saber o impacto de cada coisa em cada região, para que ele possa orientar todo o seu direcionamento nas políticas, nos critérios de análise e na concessão de crédito propriamente. A natureza é um outro fator relevante. A natureza pode apresentar terremotos, tsunamis, secas, inundações, né? Isso pode ter relevância na produção agrícola de uma determinada região, no preço das commodities, né? No preço da arroba de boi gordo, por exemplo. Então, você pode ter aí fatores diversos decorrentes de fenômenos sobre os quais a empresa ou a atividade desenvolvida pelo produtor rural, pelo pecuarista, ele não tenha total controle sobre esses impactos. Em termos de saúde pública, nós estamos vivendo no Brasil, neste momento, e no mundo inteiro, a situação da pandemia gerada pelo Covid-19. Então, isso afetou muitas empresas, afetou a maioria da população negativamente, afetou o país, obrigando o país a gastar, né, com auxílio, com direcionamento de programas sociais. Ao mesmo tempo, algumas empresas, especificamente, foram beneficiadas com determinado aumento de produtividade e até de ganho.
Pode se considerar desde empresas atuantes em atividades funerárias, que foram beneficiadas com a elevação do trabalho, até empresas exportadoras de alimentos, de produtos agrícolas, por exemplo. Outras atividades foram prejudicadas, comércio, restaurante, né, foram muito prejudicadas, especialmente por decisões de governos locais, prefeitos e governadores especificamente. Incêndio, destruição da fauna, da flora, também são eventos externos que afetam atividades locais e que podem ter, portanto, influência no crédito e na capacidade de pagamento das empresas que estão recebendo o impacto, o efeito diretamente desses fenômenos. Então, é importante para o gestor de crédito, para quem estabelece políticas, para quem faz análise e concede crédito, entender o impacto na concorrência, na qualidade de vida e no poder aquisitivo da população que é objeto da concessão de crédito. Então, em termos ainda de considerações e de críticas, vamos reenfatizar que as crises afetam as empresas de formas diferentes, né? Que o impacto de uma crise ou de um fator externo, ele depende do tipo de empresa. Para um determinado tipo de empresa, ele pode, excepcionalmente, representar uma oportunidade, para outro, ele pode representar um risco, uma perda de resultado e coisas nessa linha. Então, é importante que o gestor de crédito, que o homem de negócio esteja atento, né, para aquela relação que a gente costuma ilustrar falando da árvore e da floresta, né? A floresta, como um todo, ela é afetada, mas a árvore, cada árvore, ela pode receber com intensidade diferente o efeito, o impacto daquilo que acontece na floresta. Então, a floresta, que na correlação seria a economia como um todo, e a árvore seria cada empresa ou cada cidadão. Então, esses cenários eles servem para estabelecer ou para corrigir estratégias e políticas, né? Os impactos podem diferir por empresa, por setores ou por regiões, estamos reafirmando, né? E a questão é que variáveis considerar em cada atividade de concessão de crédito, em cada empresa, a cultura, a experiência deve mostrar, né? E mais a sensibilidade dos seus gestores, a própria intuição, a gente não pode desprezar, né? Então, essa percepção ela vai ajudar no direcionamento das políticas. Às vezes, as pessoas podem tomar decisões que podem ser questionadas. Durante a fase da pandemia, eu particularmente notei que muitas empresas brasileiras, mesmo estando capitalizadas, captaram dinheiro no mercado acima do que seria razoável dentro de uma condição de normalidade. Então, empresas que mantinham em caixa o equivalente a um ano de venda, né? Então, o custo disso para a empresa é um custo alto. É um custo alto por quê? Porque ela está pagando juros sobre um dinheiro que ela não está utilizando. Por outro lado, os seus gestores entenderam que essa prática lhes daria maior segurança, maior tranquilidade para que eles pudessem atravessar uma crise muito maior. Então, isso são situações. Ao mesmo tempo, quem concedeu o crédito, quem realizou os empréstimos, avaliou e percebeu que seria uma oportunidade interessante de negócio, porque dificilmente aquela empresa iria deixar de pagar, né, porque ela apresentava resultados e uma estrutura relativamente sólida, mesmo antes de obter o empréstimo. Então, isso são condições variadas, o impacto, portanto, de um fator externo, quer seja de uma seca, de uma inundação, ou mesmo de uma pandemia, ele pode levar a gestores, a administradores a tomarem posições, a reagirem de formas diferentes segundo a percepção de risco que essas pessoas tenham. Então, isso são dados que a gente não pode deixar de mencionar.
Os impactos podem definir, né, de forma diferente, tanto para empresas, quanto para setor, quanto para a região. Pode definir, pode provocar resultados, né? Então, a questão é que variáveis derivar de todo esse contexto. A experiência de cada gestor, a sua intuição, o seu histórico, ela deve perceber o que é que pode ser feito. Muitas vezes alguém já chegou a me perguntar, professor, que tal criarmos agora um C de crise dentro deste contexto da pandemia? E a minha resposta foi, não faz sentido ter um C de crise, porque crise é um fator externo, não controlado pela empresa, e, em tese, ele deveria estar dentro de condições, né, que é o guarda-chuva grande que abriga esses fatores externos não controláveis pela empresa. Então, essa é a minha percepção, né? Agora, a importância que você atribui, a importância que o gestor de crédito atribui para cada um desses fenômenos, vamos dizer assim, pandemia, crise, qualquer coisa, deve ser função da intensidade com que esse fenômeno atinge a própria empresa. Então, isso aí é importante que se esteja atento para esse tipo de coisa. Não dá para padronizar, dizer todo mundo vai fazer quadradinho dessa forma que isso vai dar certo. Então, definir, portanto, as variáveis, aquelas que a empresa entender que são relevantes para o seu tipo de atividade. Este vídeo apresentou, portanto, a relevância dos atributos relacionados a fatores não controláveis pela empresa. Se você gostou, dê o seu like. Se você pretende se aprofundar, estamos recomendando uma bibliografia. O próximo vídeo desta série vai tratar da relevância dos indicadores financeiros e da situação patrimonial no crédito, ou seja, é o C de capital. Então, são as considerações que estamos fazendo diante deste cenário, desta preocupação com pandemia, com fatores externos, com crises políticas e crise sanitária e tudo isso. Receba o meu abraço e nos veremos nos próximos vídeos.